Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva, nos conduza. Retornamos ao nosso encontro semanal, o estudo da obra da Joana de Ângeles, O Homem Integral, na companhia dos amigos Eduardo Araújo e a Mauri Santos. Isso. E o Neto. O Neto... O Neto de vez em quando fica na casa do avô. Não vale nada, né? O programa já está no ar. Tá vendo? Não vale nada. Não vale nada. É porque eles não veem os bastidores dos estudos. O último aqui. programa ele falou a Mauri Santos Neto. Foi. E hoje ele simplesmente aboliu o Neto. O Neto ficou na casa do avô. Ficou na casa do avô. Olha, pessoas, Tá vocês tinham é? que ver isso aqui. Ia dar muita risada. Depois falam que não existem obsessões. Não é? Essa interferência aí, né, Mauri? Meu amor. Que Jesus nos envolva, não é? Rogamos a Ele o socorro, a proteção para mais uma semana, que já se inicia com o nosso estudo. E que vocês tenham a alegria e a paz na hora das lições. Esse é o nosso grande desafio. É isso o último aí. programa, então, eu fiquei pensando, meu Deus. Estamos encerrando no o capítulo, 8, né? O último tópico do capítulo 8. Do capítulo 8, não, ainda vamos terminar. É recurso para a libertação. Então. Depois tem meditação e ação. Não, aí já eu digo o capítulo 8, o último Naquela tópico sequência dos desse... itens hoje é o item D. Último tópico do recursos para a liberação Isso. dos sofrimentos. Isso. E o Eduardo vai fazer a leitura. Vamos lá? Então, já que eu confundi vocês, capítulo 8, o último tópico aí do recursos para a liberação dos sofrimentos é o item D. Então vamos ver o que Joana de Ângeles nos diz. Ela coloca o seguinte: o amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Em um lugar revela-se como ordem, noutro beleza, e sucessivamente harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura a paz e irradia a confiança, promove a não violência e estabelece a fraternidade que une e solidariza os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. É o motor que conduz à ação bondosa, desdobrando o sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levada à autodoação, ao sacrifício com naturalidade. Vão levar alguns séculos, milênios. O amor, conclui Joana, é o rio onde se afogam os sofrimentos, pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Gente, que texto de Joana de Ângeles. Lindo. Simplesmente espetacular. Por isso que o subtítulo é Recursos para a Liberação dos Sofrimentos. Agora, ela encerrou aqui esses últimos 3 parágrafos são aqui desse ela tópico. se mostra. É. Nesses últimos 3 tópicos ela se mostra, porque foi justamente a vivência dela como Joana de Cusa, ainda lá na época de Jesus. Perfeito. Não é? Foi ela diante do algoz. Não é? A libertação dela foi ali. O teu Senhor só te ajudou, te ensinou a ser covarde? Ela não, também ele me ensinou a te amar. Engraçado, né? Toda vez que você é passivo,
Pacífico, você é covarde. Pacífico. O passivo não tem, perdão, entendeu? É pacífico. A gente é taxado de covarde no mundo de violência, né? No mundo de violência você é taxado como... isso acontece, inclusive, quando a gente é criança, né? Você não reage, não? Interessante, Mauri. É isso aí que você está lembrando. Desde criança, a gente é estimulado à violência. Então, quando você está no seu grupo, o seu grupo de criança, ele é cruel, né? Se você tem um problema... A minha esposa estava comentando que ela tinha um amigo que só levava para a escola pão com ovo. Então, botaram o apelido dele de pão com ovo. E o pão com ovo? E para ele... Hoje é bullying, né? Hoje a gente chama de bullying. Mas na época... Então, cada um tinha um apelido, né? De acordo com uma característica, às vezes com uma deficiência física. Mas não tinha. Então, o próprio indivíduo tinha que se... mas você sabe que na minha infância isso era tranquilo. Foi que também. Na hora irritava. Mas eu lembro que o feliz nessa hora é quando você tem alguém do seu lado que dá o ajuste. Sim. Entendeu? Que dá o ajuste. Ensina você a compreender que aquilo é transitório e que não é verdadeiro. Sim, exatamente. E convida você a se sentir diferente do que o outro aponta. Exatamente. Eu lembro de uma criança que chegou lá em casa chorando, porque ele catava xepa na feira, no final da feira com a mãe, e a mãe dele era alcoólatra, né? Ele tinha uns 8, 10 anos. A mãe dele era alcoólatra a ponto de ela descia a comunidade, bebia, depois ela subia, e quando ela estava subindo a comunidade, estava toda molhada de urina. E os colegas que participavam na escola pública lá da região, parte moravam na comunidade e acompanhava. Então ele era aquele negro Zulu, aquele que tem a pele azulada. Muito bonito o garoto. Mas a pele pretinha, só via os dentes e a parte do olho. Então teve um dia que ele chegou lá em casa, fui colocar a refeição para ele, e ele começou a chorar. Aí eu falei, o que é que tá havendo? Ele, porque na escola agora estão debochando de mim por causa da xepa, que eles me vêm catando com a minha mãe, né? E minha mãe bebe, aí depois eu tenho que levar ela para casa. E eles estão me chamando de feijão máximo. Aí eu falei, E o que é que você acha disso? Aí ele, tô chateado, né, tia? Eu falei, meu filho, preste atenção, o feijão máximo é da melhor qualidade. Sim, pior que é isso mesmo. O feijão máximo é da melhor qualidade. Então, se essas pessoas estão chamando você com a intenção de ferir você, olha... Estão dizendo que você tem muitas qualidades. Entendeu? Eles estão pensando em inferiorizar você. Eles se julgam superiores. Mas na panela da vida, eu não sei se eles vão dar um bom caldo. Exatamente. E se você aprender que você não é aquilo que eles querem colocar como inferior, a vida vai ensinar você a dar um bom caldo. Isso. A nível de não fazer isso. Nunca eu vi aquele garoto debochar de alguém, xingar alguém, falar um palavrão. Ele deu vazão naquele dia, chorando à mesa, porque chamavam ele de macaco e de feijão máximo. Eu falei, não, mas não se preocupa não. Porque no reino animal, o macaco tem um DNA semelhante ao nosso, sabia? Então, sempre veja o lado melhor daquilo que estão tentando colocar para você. Você está me lembrando do Chico, né? Quanto mais ele estava para baixo, mais o Emmanuel falava. Aí ele disse para o Divaldo assim, eu queria ficar deprimido e o homem não me deixava ficar deprimido. Você fez a mesma coisa. Pois quer dizer, ele queria ficar... E eu fui mostrando. Você foi mudando a visão dele. Né? Mauri, importantíssimo. Esse garoto, ele desencarnou com 17 anos, uma bala com remetente anônimo, quando ele saiu de uma reunião, e nós fomos ao cemitério. Só tinha idosos no funeral dele. De jovem só tinha 3 primos e as namoradas, assim. E o pessoal, esse garoto não era daqui, porque todo mundo falando bem dele. Passou. Eu fui dormir. Olha, na madrugada, eu vi o garoto já desperto na espiritualidade com 2 espíritos, tudo vestido de roupa clara, ao lado dele. E eu achei interessante, ele estava vestido, sabe como? Uma calça jeans muito limpinha, uma camisa branca, o cabelo cortado à máquina, bem penteado, um gramado, e ele olhando assim para o infinito. Foi um presente ver aquele garoto desencarnado, né? E eu lembro justamente disso, porque ele ficou muito tristinho, arrasadinho. Eu falei, meu filho, não é por aí não. O bullying que querem fazer com você, inverte, sai do foco. Isso e deu certo.
Isso a gente, em escola, a gente vê muito isso, né? Como eu sou de escola de adolescente, aí você tem, eu já percebi, às vezes você percebe, eu percebi que todo mundo saiu, a menina ficou na sala, aí eu falei, por que você é tão caladinha, você é tão bonita, mas é tão caladinha? Ah, professor, é porque um dia eu sofri um bullying. Assim mesmo. Aí eu falei, e qual foi? Aí ela comentou, eu falei assim, e você liga para isso? Olha só, olha o meu tamanho. Eu era chamado de salva-vida de aquário. Salva-vida de aquário. Alpinista de... Criança é muito cruel, né? Não é? Alpinista de... Como é que é aquele salto que tem do paralelepípedo, né? Alpinista. Né? Então eu tinha vários apelidos. Sabe o que acontecia? Como eu não reagia e não ligava, as pessoas esqueciam. Falavam, mexiam, como eu não fazia nada, aí daqui a pouco ninguém falava mais nada, nem repetia. Então você dá um sorriso, fica tranquila. Hoje é bullying, né? Eu sei que é difícil para você, mas você vai vencer isso aí. Mas você sabe, Deus deu um prêmio a ele nessa autoestima antes de ele desencarnar. Ele já estava com uns 15 anos e ele me acompanhava ao centro. Aí um belo dia estávamos caminhando na rua, ele do lado, né? Uma moça, eu acho que ela é bem mais velha do que ele, ela devia ter uns 25 anos. Estava vindo no sentido contrário. Quando chegou perto dele, parou e falou, que negro lindo. Eu falei, ih, Matheus, ganhou o dia, virou o tigrão. Aí ele começou a rir. Menino, aquilo eu notei que fez um bem a ele, sabe? Dele, que ele olhou claro. para mim e falou, tia. Eu falei, tá vendo? Não é tão ruim assim. Porque mas a vida irradia, né? A gente irradia coisas... Quando a gente está bem com a gente irradia. Quando a gente não está bem com a gente irradia também. Mas aí é negativo e incomoda. Foi aí que ele aprendeu a rir de si mesmo. E é uma coisa que a gente tem que aprender. É verdade. Entendeu? Né? A rir da gente mesmo, porque descontrai e não gruda aquilo que vai graxar o espírito. Exatamente. Né? Vai deixar tristeza. A gente não guarda a ofensa. O lixo. A ofensa. O lixo, né? Quem guarda lixo acaba assim, com linfoma, com não sei o quê. Complica. Entendeu? Complica. Sobre essa questão ainda do amor, né, que Joana coloca aqui. Eu lembrei de uma passagem que está no livro Ação e Reação, psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz, a fala do instrutor Silas, no capítulo 14. E ele diz o seguinte: sim, encareceu Silas bondoso, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor. Sim. A gente não sabe o que é o verdadeiro amor. Não. Isso é fato. E ele continua: o verdadeiro amor, puro e sublime. O nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Na realidade, nós falamos de amor agora para identificar nossas mazelas. Sim. Por incrível que pareça, porque o amor é algo que é a conquista ideal que um dia faremos, não é? Então, todos nós trazemos mazelas que falar do amor é fazer aflorar em nós a nível de identificar, porque nós trazemos, mas muitos não admitem. Sim. E outros não estão trabalhando ainda. Então, quando nós falamos do bem, do amor, da paz e do perdão, é para identificar em nós o que nos distancia desse sentimento, para que amanhã ele seja real na nossa emoção. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui é que ela faz uma correlação com a lei de amor. Quando ela vai no segundo parágrafo dizer, o amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Aí ela diz, revela-se no instinto. Lembra do Lázaro? No capítulo 11 tem 8? Sim. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão. Olha. Depois ela diz, responsabilizando-se pela plenificação da criatura, que é a sublimação do sentimento. Isso aqui ela resume Lázaro. Lázaro resume tudo que a humanidade precisa saber sobre o amor nessa frase. Quando ele parte do instinto à sublimação do sentimento. Mas tem algo que a Joana, enquanto você estava falando eu lembrei, para não esquecer de falar, Mahatma Gandhi não conheceu Joana de Ângeles espírito psicografando. Mas ele teve a mesma atitude
da Joana quando Joana de Cusa. É quando ele está caminhando na África e o soldado vem e fala para ele, olha, essa rua, essa calçada que você está caminhando aí não é para você não, porque tem o apartheid, né? E aí o Gandhi olha assim para ele e continua andando. Ele vai e dá um empurrão no Gandhi, dá um empurrão no Gandhi. O Gandhi cai, levanta-se e volta para a calçada. Aí ele repete. A segunda vez, na terceira vez, Gandhi volta para a calçada. Aí ele fala, quem é que te ensinou a ser tão covarde? Porque Gandhi não brutaliza ele, simplesmente olha nos olhos dele, se levanta e volta para a calçada. Aí ele, quem foi que te ensinou a ser tão covarde? Ele olhou e falou, esse que você carrega na corrente, traz aí no teu peito. Era um crucifixo, porque o soldado era inglês, era cristão. Entendeu? Ali parou a história. Lembra Joana de Cusa, quando ela vai dizer para o algoz, também me ensinou a te amar. Né? Foi a mesma vibração e a mesma atuação. Por quê? Porque quando nós vamos falar do bem, fica aquela ideia, Mauri, que é para a gente ficar quietinho, acomodado. Pacificação não é passividade. Isso. E nós, quando nós somos passivos, estamos em cima do muro. Mas nós até entendemos, porque levamos tantos anos condicionados a fazer o mal e trazemos o mal ainda exacerbado em nós. Então, diante de certas situações, nós nos retraímos todo para não atropelar. Então, entre atropelar e revidar, nós simplesmente ficamos passivos, atônitos, mas precisamos sair desse estágio, com porque cristianização não é alienação. Com certeza. Conseguir chegar nesse ponto ajustado do bem é o nosso desafio. É isso aí. Pode falar, Mauri. Não, você já falou tudo e o quanto, né, a gente percebe dentro do que a gente lê, né, o quanto nós temos que caminhar, né, minha amiga? Eu estou pedindo essa pausa a você porque outro dia eu recebi no Face e compartilhei. Mas eu compartilhei raciocinando nessa área. 4 conselhos. Dê, mas não permita que te usem. Aí eu fiquei analisando quando eu recebi essa mensagem. Dê, mas não permitam que te usem. Aí eu fiz uma associação a uma página do livro, Sugestões Oportunas, sim, onde Carlos Torres Pastorino nos fala assim, tem um título da página, Atender sem descer. Não é? É você ir até o outro, sim, fazer o que tiver ao seu alcance, mas não ficar parado no rebaixamento dele. Dê, mas não permita que te usem. Quer dizer, levar você para caminhos onde você vai ser mais um naquele roldão que o outro se encontra. Porque Jesus, ele atendeu sem descer. Ele lidou na prostituição, socorrendo a mulher complicada. Ele lidou com o ladrão, levando o ladrão até ele. Com o fariseu. Entendeu? Então, ele atendeu sem descer. Ele doou-se, mas não se permitiu ele não permitiu que os fariseus usassem ele. Exatamente. Porque em todo momento a trinca farisaica armava uma situação para enrolar ele. Ali seria usá-lo. Ele não se permitiu. Depois vem, ame, mas não deixe que abusem do seu coração. Porque o abuso dilacera, machuca e destrói os valores. Sim. Sempre que há abuso, há distorção de valores. Então, você vê que Jesus nos amou, não é? Mas ele não permitiu que nós abusássemos do coração dele. O que seria abusar do coração? Tirá-lo da rota. Perfeito. Ele não saiu, ele manteve a fidelidade ao Pai. Depois vem, confie, mas não seja ingênuo. Quer dizer, você confia no outro a nível de que o outro está ali. Confie, mas não seja ingênuo. Seja receptivo ao outro, mas não se iluda com ele. Porque quando você se ilude, você cai. Ele fica numa aí boa... você se decepciona, você se frustra. É o que a gente vê entendeu? Mais aí, né? E você adoece. Eu confiei nele. Isso então, mesmo. Você confiou de tal forma que quando ele mostrou falhas... Confie, mas não seja alienado. Exatamente. Confie, mas não seja ingênuo. Bom, essa confiança seja receptiva ao outro, mas não se iluda que o outro você vai transformar, que você vai mudar, ou que ele vai ser alguma coisa que vai ser da sua prioridade. O outro é o outro, não importa como ele se apresente, ele é o outro. Seja receptivo no momento de recebê-lo, de ajudá-lo, mas não fique naquela ideia de que porque você está de alguma forma em contato com ele, que ele vai ser servil a você, não é? Sim. Ou então que de alguma forma você vai modificá-lo. Não é por com aí. Certeza, Jesus esteve conosco, ele sabia.
O amor dele nos envolvendo poderia nos levar a ponto de nos tirar da realidade, mas ele nos permitiu o tempo de fazer a escolha. É muito Ele sabia, o camarada estava cego, estava paralítico. O que queres que eu faça? Para dar ao outro a chance de escolha. Perfeito. Não roubar o outro ele a parte que lhe competia. Né? Isso é uma coisa mesmo. que poucas pessoas percebem quando tem a leitura da Bíblia. Né? Porque está lá. Sim. Assim, o que queres que eu faça? Né? Porque passa, a pessoa está lendo e não percebe que ele dá o direito de escolha. E ele, na condição de médico, olha, qual é o médico que não sabe o que o paciente quer? Não é? O tratamento. Agora, ele deixou né? bem claro, olha, o que queres que eu faça? Isso. Porque a sua parte, se você não fizer, não vai ter. Então, eu tinha que identificar e fazer o movimento de ir até ele. Com dizer certeza. o que queria. Teve outros que ele simplesmente curou e ponto. A mulher hemorroíça, partiu dele a virtude. É interessante, é outro estudo da parte, eu vou longe, não posso, deixa eu voltar para cá. E a última frase é essa: escute, mas não perca a sua voz. Gente, essa frase, escute, mas não perca a sua voz. Às vezes a gente pensa que perder a voz é gritar e falar. Em alguns momentos é necessário, entendeu? Em alguns momentos é necessário. Mas quando o algoz virou para Joana de forma constrangedora, perguntando se o mestre dela só tinha ensinado a ser covarde, ela falou, não, também me ensinou a te amar. Mahatma Gandhi sofreu 3 quedas, 3 tapas, olhando no olho do algoz, voltou para o mesmo caminho. É isso que às vezes a gente tem que raciocinar. Ele tinha certeza que caminhar naquela calçada era um direito dele. Então, o preconceito do outro, ele deixou com o outro. Ele não permitiu que o preconceito do outro mudasse a rota dele. Então, quando o camarada vira e pergunta assim, afinal de contas, quem é que te ensinou a ser tão covarde? Ele olhou e falou, esse aí que está pendurado na corrente que você traz no peito. Uma lição, né? Entendeu? Ele foi pacífico, mas ele não foi passivo. Nós não conseguimos ainda dar as respostas da Joana, nem do Gandhi, porque nós estamos ainda elaborando a identificação das nossas mazelas para cuidá-las, superá-las, tratá-las. Mas temos que ter isso como foco. Sim. Estamos chegando aí ao final, né? E ficamos com essa frase de Joana de Ângeles, quando ela diz que graças à sua ação do amor, né, a pessoa doa, realizando gestos de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levada à autodoação, ao sacrifício com naturalidade. Um dia, nós vamos amar com naturalidade. Para isso, a gente tem que começar a se esforçar hoje. Perfeito. A gente quer chegar no objetivo, que é o alto da montanha, sem querer escalar a montanha. Então, vamos escalando pouco a pouco, que Mas dia olha, iremos Eduardo, amar. Para nós fica o recado seguinte, nós estamos identificando, não é nem que a gente queira já chegar no topo, mas é querer que o outro esteja lá. Porque às vezes você não está fazendo esforço, mas você já quer observar que o outro também não está. Sim. Então você usa a sua cristandade para identificar que o outro cristão não está agindo como cristão, né? É um processo longo, árduo, que não vai ser consolidado nessa encarnação. Sim. Muita paz a todos. Muita paz. Alguém já fez assim, ó. Até semana que vem. Que Jesus nos fortaleça. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.